A Bíblia, para alguns, é uma fonte de controvérsia, para outros, de inspiração. Mas o que todo mundo concorda é que alguns dos maiores vilões da literatura ganharam vida nas suas páginas. Nesse vídeo eu vou falar sobre os vilões mais icônicos da Bíblia. Caim. Esse é um caso típico de irmãos se estranhando. Fratricídio pode não ser muito comum hoje em dia, mas nos tempos antigos era uma verdadeira febre. Essa história é sobre Caim e seu irmão mais novo, Abel, e é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Aqui vai uma versão resumida dela. Caim foi o primogênito do casal mais famoso da Bíblia, Adão e Eva. Abel nasceu e assim começou a mais antiga rivalidade entre irmãos conhecida pela humanidade. Mas foi quando eles cresceram que todos os problemas começaram. Caim era agricultor e um dia ele fez um sacrifício a Deus, oferecendo parte de sua colheita. Caim esperava ser bem visto por isso, recebendo um tapinha nas costas. Mas isso nunca aconteceu. Então, Abel, o pastor, entrou em cena e ofereceu um sacrifício também. Ele deu a Deus o primogênito de seu rebanho. Deus ficou satisfeito com ambos os sacrifícios, mas preferiu o de Abel. Mas por quê? Porque Abel deu o primogênito do seu rebanho, pensando em Deus antes de pensar em si mesmo, enquanto a oferta de Caim não menciona os primeiros frutos, o que significa que ele não colocou Deus ou sua fé em primeiro lugar. Abel tinha uma fé viva, enquanto a de Caim era estagnada. Sua oferta era meramente um ritual cerimonial, então Deus ficou mais satisfeito com Abel. E como todo mundo sabe, Caim foi até lá e matou Abel. Então, Deus fez a famosa pergunta: onde está Abel, seu irmão? A resposta de Caim ficou imortalizada. Não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão? Mas Caim sabia muito bem onde estava Abel. Por ciúmes, ele havia assassinado seu próprio irmão. Deus então disse: o que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por isso, agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta já não lhe dará o seu fruto. Você será um fugitivo sem rumo pela terra. Ele amaldiçoou Caim a vagar pela terra em tormento e pôs uma marca nele, a famosa marca de Caim. Segundo a Bíblia, Deus colocou essa marca em Caim para que ninguém o ferisse. Caim teve uma mulher que não foi nomeada na Bíblia e um filho chamado Enoque. Eles viveram na terra de Nod, situada ao oriente do Éden, onde ergueu uma cidade que recebeu o mesmo nome que seu filho. A história de Caim e Abel representa o ressentimento. Caim entrou nessa lista mesmo tendo apenas uma morte em suas costas, mas ele meio que iniciou o que se tornaria a pedra angular do ódio humano, inveja e sofrimento. O próximo vilão é sobre pura crueldade. Herodes. Um dia, um homem chamado Herodes, o Grande, ouviu alguém dizer: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Vimos sua estrela quando surgiu e viemos adorá-lo. Herodes pensou: espera um minuto, eu sou o rei aqui. Ele então perguntou onde esse rei havia nascido, ao que recebeu a resposta: Belém. Naquele momento, ele decidiu eliminar o tal do rei dos judeus. Rastrear um recém-nascido sem identificação já é difícil hoje em dia, mas imagina só naquela época. Mas Herodes enviou alguém para procurar o bebê. Eles eram os 3 reis magos, e quando encontraram essa criança, Jesus, o presentearam com ouro, incenso e mirra. Esses 2 últimos eram tão valiosos quanto o ouro naquela época. Para encurtar a história, os magos nunca retornaram a Herodes, sabendo que ele tentaria matar Jesus. Herodes ficou furioso e deu ordens para matar todos os meninos em Belém e nas suas proximidades que tivessem 2 anos de idade ou menos. Se isso realmente aconteceu, e a maioria dos estudiosos bíblicos considera isso apenas um mito ou alegoria, a estimativa de mortos varia entre 14 mil e 144 mil. Dalila. Dalila era uma filisteia, um povo que se estabeleceu na Palestina por volta do século 12 a.C. Eles se tornaram inimigos dos israelitas. Para resumir a história, Dalila conheceu um guerreiro israelita muito forte chamado Sansão. Isso está em Juízes 16. Certa vez, Sansão foi a Gaza, onde viu uma meretriz. Ele entrou para passar a noite com ela. Um plano foi feito para matá-lo por alguns filisteus que sabiam onde ele estava, mas ele praticamente arrancou os portões da cidade e saiu de lá como um homem que tinha acabado de ser coroado campeão dos pesos pesados do UFC. Ele era muito forte. Os governantes filisteus disseram a Dalila: veja se você pode atraí-lo e fazê-lo te mostrar o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo. Ela concordou, mas apenas quando foi informada que seria paga por isso. Dalila então usou seu charme para fazê-lo se apaixonar por ela, o que aconteceu, e durante todo o tempo, ela fingia a reciprocidade desse amor. Ela tentou 3 vezes fazer com que ele revelasse qual era a fonte de sua força, então, finalmente ele lhe contou: é o meu cabelo, nunca se usou navalha na minha cabeça. Se minha cabeça fosse raspada, minha força me deixaria, e eu me tornaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Ela contou aos filisteus e coletou sua recompensa. Depois disso, quando Sansão estava dormindo, Dalila cortou suas tranças. Dalila não sentiu o menor remorso. Os filisteus arrancaram os olhos de Sansão,
como era a moda naqueles dias, e o fizeram prisioneiro. Os filisteus o fizeram se apresentar como um animal de circo, e um dia ele foi levado ao palácio real, onde orou a Deus pedindo perdão e força para expiar seus pecados, derrubando a liderança filisteia junto com ele, enquanto derrubava as colunas do palácio. E agora é a vez do vilão mais famoso da Bíblia. E por que não dizer da história, não é mesmo? Não é Satanás não, porque ele não é tanto um vilão, mas o criador de todos os vilões. Eu vou falar do Judas Iscariotes, um cara que você provavelmente já ouviu falar. Ele é o homem que traiu Jesus. Ok, você poderia me dizer que sem Judas, Jesus não teria acabado na cruz, e se isso não tivesse acontecido, então toda a trama do cristianismo não teria funcionado. Mas na época, Judas não sabia que Jesus seria ressuscitado. Ele também recebeu pagamento para trair Jesus. No jardim do Getsemane, Judas beijou Jesus e o chamou de Rabi, mestre em português, o que basicamente era um truque para que as pessoas na multidão soubessem quem prender. Jesus sabia que isso aconteceria. Ele uma vez disse: "Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar." Em outra parte da Bíblia, Jesus disse aos seus discípulos que um demônio estava na casa. Esse demônio era Judas. Está escrito que na última ceia, Jesus se voltou para Judas e disse: "O que você está prestes a fazer? Faça depressa." Isso faz de Judas o grande vilão do Novo Testamento. O que poderia ser pior do que ir contra o Filho de Deus? E ainda mais fazer isso por um punhado de dinheiro. Em Mateus 27 está escrito: "Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, ficou com remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciães." "Peguem", disse ele, "pois traí sangue inocente." Daí a expressão dinheiro de sangue. Não sabemos muito sobre Judas. A Bíblia diz que a razão da traição foi mais do que apenas o dinheiro. Tal ganância foi obra de Satanás, que não era tanto um diabo vermelho com tridente, mas a personificação do mal, aquilo que afasta as pessoas da fé em Deus. Quanto ao que aconteceu com Judas, existem diferentes histórias. Em Atos dos Apóstolos está escrito: "Com o pagamento que recebeu por sua maldade, Judas comprou um campo, ali ele caiu de cabeça e seu corpo se abriu." E aí, qual vilão desses que eu citei é o mais importante? Me conta aí nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso ajuda demais no canal começando. Não esqueça de comentar também, sua opinião é muito importante pra mim. De segunda a sexta ao meio-dia, eu trago um vídeo inédito e exclusivo pra você. Eu vou ficar esperando, hein? Até amanhã.